Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Queremos te tocar e ser tocados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, não combinei nada com a pastora Mahogany, tá? Ela não sabe o que eu vou pregar, mas eu quero dizer para vocês que essa ministração aqui do altar já foi de Deus, de confirmação de Deus para tudo que Ele quer falar conosco nessa manhã. Nós estamos numa série de palavras falando sobre a importância de você buscar Deus, a importância de você depender de Deus. E o tema dessa palavra hoje é o sim que Deus espera. O sim que Deus espera. Eu não sei se você já parou a pensar. Para um minutinho e pensa aí, quais foram os sims que você deu que mudaram a sua vida? Tanto para o bem, quanto para o mal. Que tipo de resultado você teve quando você disse sim para alguma coisa? Você já parou para pensar nisso? Os sims importantes que mudaram o rumo da minha história. É interessante porque existe um convite de Deus todos os dias, a gente está falando sobre isso. Todos os dias existe um convite de Deus para que você se relacione com Ele. Mas eu não sei você, nós pastores, nós temos um grupo chamado Panela Furada. Esse grupo Panela Furada, por quê, gente? A gente tenta, não, vamos marcar da gente se encontrar, vai ser hoje, é sexta. Aí um fala assim, não, eu tenho um treinamento. Aí o outro, não, então nesse dia, sábado de manhã, não, eu tenho jejum com a equipe. Gente, é um desafio. E muitas vezes um fala assim, deixa pra lá, gente, então deixa, não sei. Aí eu falo assim, um bando de ocupado querendo marcar alguma coisa, mas vai dar certo. E tem um momento que a gente se prontifica. Então, às vezes é sexta-feira, 10 horas da noite, entendeu? É o que dá. Mas, pela nossa carne, pela nossa vontade, quando a gente convida uma vez, 2 vezes, qual é a tendência? Você desistir, né? Você fala assim, fulano não está dando importância, não. Na 5ª vez, você já nem lembra mais de convidar. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus não desiste de você. Deus não desiste de te convidar de diversas formas. E o que faz a grande diferença é a nossa sensibilidade, é o nosso coração. Porque quando você está sensível à vontade de Deus, quando você está sensível a querer, quando o seu coração está impulsionado, você percebe os sinais em todo o tempo. Deus fala com você de diversas formas. É uma frase do caminhão, é um passarinho que aparece. Tudo faz com que você perceba os sinais. Deus te chamando para falar com você. Abra comigo, por favor, 1 Samuel 3:1.
A gente vai falar desse versículo tão conhecido. 1 Samuel 3:1 fala assim: o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli naqueles dias, presta atenção, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então a gente já pode parar aqui e perceber que existia um silêncio de Deus. Por quê? O povo estava completamente distraído. O povo tinha abandonado a presença de Deus, inclusive os filhos de Eli, esse grande profeta. Mas existe algo ainda maior. Vai lá a partir do 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. O primeiro aprendizado que a gente tem com esse momento aqui é que existe algo que pode quebrar o silêncio de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, se você tem clamado, orado, buscado. Samuel estava ali servindo no templo, onde a arca estava, onde a presença de Deus estava, mas mesmo assim existia um período de silêncio de Deus. Mas Deus se prontificou, se apresentou a um menino. Um menino que mais ou menos, nessa época ele deveria ter média de uns 12 anos. Chamou pelo nome e aquele menino quebrou o silêncio de Deus. Aquele menino chamou a atenção de Deus. Eu tenho um discípulo que ele trabalha com alta performance e a esposa dele detesta acordar cedo, ela funciona depois das 10. E ele o tempo todo, depois que ela casou com ele, gente, no namoro ela já desenvolveu muito, porque ele é muito, muito acelerado. Aí ela fala que ele acorda 6 horas da manhã assim: bora viver! 6 horas da manhã, vambora, levanta, bora viver. E eu fico pensando na prontidão de Samuel. O primeiro aprendizado que a gente tem aqui, quando a gente quer quebrar o silêncio de Deus, é um coração pronto. Um coração pronto. Gente, que horas que ele foi acordado? Ele estava dormindo. Já pensou? Você de manhã já demora muitas vezes a acordar. Deus chamou no meio do sono dele. No meio do sono, ele se levantou prontamente e falou: oi. Ele ouviu prontamente. Então, a sua prontidão, o seu coração pronto a ouvir, quebra o silêncio de Deus. Amém? Vamos continuar. No 5. Então, correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou, o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi a Eli e ele disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Preste atenção. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas olha que interessante. O segundo aprendizado que a gente tem aqui é a referência, a importância de ter uma referência. Eu não sei se você frequenta uma célula, eu não sei se você entende, sabe, o que é ter uma cobertura espiritual, se você faz parte de um grupo, quais são
as referências que você tem, que quando as coisas estão acontecendo, as vozes estão surgindo na sua vida, que você não consegue entender, existe alguém para falar assim, olha, é isso aqui que Deus tem para você. É isso aqui que você precisa fazer. Volta para lá e responde dessa forma, se posiciona dessa forma, porque é isso que Deus tem para a sua vida. A importância de nós termos uma referência, a importância de nós estarmos no lugar, e a célula, querido, é o melhor lugar, um discipulado, você participar de um grupo onde Deus levanta pessoas para ser referência na sua vida, porque elas tiveram uma experiência com Deus. E essa experiência faz com que elas possam direcionar você, para que você também comece a ter a sua experiência e comece a entender. E provavelmente você vai fazer isso na vida de outras pessoas. Ter uma referência muda completamente o jogo da vida. Samuel, ele não entendia, ele não conhecia a voz de Deus. Mas olha que interessante, ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Entende? Que a voz do seu líder, a voz do seu profeta é semelhante à voz de Deus. Se não fosse semelhante, se não fosse parecido, Samuel poderia chegar diante de Eli e falar, tem alguém aqui, alguém estranho está aqui. Quem é? Não é o Senhor. Quem é que está chamando? Tem alguém me chamando que não é o Senhor. Ele não. Ele confundiu a voz de Deus com a voz do seu profeta. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus se revela e Ele chama a nossa atenção, Ele nos chama para entender que Ele é um Deus de relacionamento. E que Ele usa pessoas nessa jornada. Pessoas que não são perfeitas, pessoas que são falhas, mas que Ele conta. Eli estava passando por uma situação desafiadora. Seus filhos estavam desviados, mas mesmo assim, ele continuava firme, fazendo o seu trabalho. O foco não é esse aqui, mas é importante que a gente entenda que Samuel, ele olhava para Eli, ele reconhecia a presença de Deus, mesmo Eli não estando com uma vida perfeita. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar que buscam o Senhor e que querem ouvir a sua voz e serem um ser humano melhor. Igreja é para você aprender a ser uma pessoa melhor na terra. E quanto mais você busca Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais experiências você vai ter, mais Ele vai falar com você, mais sua vida vai ser transformada. Amém? Bom, seguindo aqui. Deus, Ele faz umas coisas interessantes a partir do 9, tá? Deus, Ele faz umas coisas interessantes, porque não seria muito mais fácil, gente, Ele chegar também e falar para Samuel logo assim de cara, não é Eli, sou eu que estou te falando. Mas ele insistiu várias vezes, ele insistiu, não, Samuel, aí Samuel levanta, ele volta, aí Samuel vai lá. Na segunda vez ele poderia ter falado, não, Samuel, sou eu que estou falando. Muitas vezes, Deus, parece que Ele gosta de confusão, né? Nos atendimentos, às vezes, a gente escuta assim, não, pastor, é porque meu marido me procura toda hora, que é toda hora. Aí a gente atende outro casal que fala assim, não, mas meu marido não me procura. Aí a gente pensa, gente, não era só trocar? Por que Deus? Era só trocar um com o outro com um, dá tudo certo. E vida que segue. Não. Deus, Ele parece que às vezes Ele faz essas confusões, mas é para quê, gente? Para desafiar a gente. Para colocar a gente num lugar de crescimento, num lugar de mais intensidade, de experiência. Tem que ser com emoção, amém, gente? A vida tem que ser com emoção. Existe um momento, a pastora Mahogany falou sobre o revisão de vidas. Eu não sei como você chegou até aqui, se você já foi o revisão de vidas,
Mas a primeira vez que eu achava, e eu gosto sempre de contar isso no Revisão de Vidas, eu achava que conhecia Deus antes de ir para o Revisão de Vidas. Eu achava que entendia a voz dele. E aí, fui para o Revisão de Vidas, e eu tinha uns 20 e poucos anos, já tinha acabado de me formar, e no meu Revisão de Vidas, algumas pessoas que estavam lá trabalhando eram bem novinhas. E eu ficava desconfiada, assim, olhando, eu falei, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou aprender? E aí eu fiz sozinha comigo, gente. Eu comigo mesmo, eu não falei para ninguém. À noite eu me ajoelhei. Nessa época a revisão eram 3 dias. E eu falei assim, eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Deus, se é o Senhor mesmo que está aqui, se é o Senhor que está aqui, falando com essas pessoas, se o Senhor estiver aqui conduzindo isso, se o Senhor estiver presente nesse lugar, eu quero isso e isso, que aconteça isso, isso e isso. Na manhã seguinte, nada aconteceu. Aí eu falei, então já teve a resposta. Não é de Deus esse lugar. Tive a resposta. E aí, em um momento específico, eis que surge um garoto muito novinho, gente. Aí ele vem, eu falei, ai meu Deus, já vem espirrar, botar a mão na minha cabeça. Aí quando ele começa a falar comigo, gente, ele fala tudo que eu tinha falado com Deus. Você falou isso com Deus, você perguntou isso para Deus, você questionou isso. E essa foi minha primeira experiência em ouvir a voz de Deus. Eu quero desafiar você. Se você de fato quiser ouvir a voz de Deus, que você não perca a oportunidade de ir na revisão de vidas. Tendo o entendimento e a revelação que Ele fala individualmente com você. Ele ouve o clamor do teu coração, Ele ouve cada angústia, cada dúvida do seu pensamento. Porque até porque a palavra de Deus diz que antes de você pensar, Ele já sabe o seu pensamento. Amém? Vamos lá para o 9. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. A partir do 9. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar, se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. O terceiro aprendizado que a gente tem aqui é você se posicionar, entenda, não é o tempo de jornada, não é a sua idade que vai determinar, e sim o nível de obediência que tem o seu coração. O sim que Deus anseia, o sim que Deus espera de cada um, o anseio que Ele tem, a necessidade que Ele tem de se relacionar conosco todos os dias, vai ser movimentado a partir de um coração disposto a obedecer. Samuel, ele obedeceu prontamente à voz do Senhor. E esse sim mudou a trajetória, mudou a história de Israel. Esse sim foi determinante para que Samuel se levantasse como profeta e ungisse os próximos reis de Israel. Eu não sei se você tem a noção, o entendimento do coração de Deus. E é interessante porque existe uma norma, né? Uma premissa, a lei da procura e da oferta. Quanto mais oferta tem, a gente meio que não valoriza, né? Deus, Ele se apresenta todos os dias, mas eu quero trazer um entendimento para a igreja que esse dia vai ter um fim. Ele não desiste de nós, Ele insiste
E todos os dias é como se a gente entendesse assim, hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu quero, hoje eu escolho acessar a Deus e falar com Ele, amanhã eu faço, hoje eu não faço. Porque é tão abundante, é tanta presença, é tanto amor, que muitas vezes a gente se posiciona subestimando e a gente não valoriza. Gente, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro, da prata, o dono de todas as coisas, o Criador, aquele que é justo, que é fiel, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é amor, ele não tem amor, ele te chama todos os dias para falar com você, ele está de braços abertos, para tocar o teu coração, para te abraçar, para renovar a sua fé, para te dar energia, para te dar cura, para trazer provisão, ou para que você só não se sinta sozinho. E mesmo assim, debaixo desse entendimento, a gente escolhe se distrair. Se distrair com as coisas do mundo, se distrair com o trabalho, se distrair com as funções que nós precisamos, a gente se distrai. E eu nem estou falando de Netflix, de dorama, nem estou falando disso, tá, gente? Eu estou falando das distrações do nosso dia a dia, das tarefas que nós precisamos fazer. E muitas vezes a gente subestima esse convite. Deus está lá, ansioso para falar. Quando você é convidado para uma festa, quando você é convidado para algo, você não se sente importante? Alguém lembrou de mim. E todas as vezes que eu sou convidada para um casamento, só quem já casou aqui, deixa eu ver. Amém. Quem fez festas de casamento? Glória a Deus, aleluia, né? A hora do convite é uma hora que muitos casais brigam, é a hora mais desafiadora. Quem entra, quem vai, não vai, tira, coloca, puxa, estica. É um desafio muito grande. Pessoas param de falar com você porque não foi chamada, e é uma confusão só. Gente, depois que eu casei, eu valorizo tanto cada convite de casamento. Eu faço questão, quando não dá para eu ir, eu faço questão de avisar, eu não vou poder ir, pode liberar o meu convite para alguém, porque eu sei como isso é importante. É tão desafiador. A Bíblia fala que vai ter um momento muito especial. Eu queria que você abrisse em Apocalipse. Apocalipse 19, a partir do 6. É interessante que a gente vem estudando sobre Moisés. A gente vem estudando sobre como aquele coração, o coração daquele povo que estava no deserto, como que Moisés foi conduzindo aquele povo, como que era o desejo de Deus. E muitas vezes a gente se comporta como o povo do deserto. Antes de Apocalipse, abre comigo Êxodo, acho melhor. Abre comigo Êxodo 5:1. Êxodo 5:1, vou trazer aqui esse exemplo que eu acho que é maravilhoso. A gente não entende, a nossa mente terrena, a nossa mente carnal, o nosso padrão terreno, não entende a mentalidade do rei. A gente não entende a mentalidade do reino, o que é motivo de festa para Deus. Olha aqui. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa onde, gente? No deserto. Você festeja no deserto? Gente, olha o convite de Deus, que você faça uma festa no deserto. Ele te liberta para que você faça uma festa no deserto. Então, preste atenção. Deus, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas, e para Ele, isso é tão pequeno. O que para a gente é motivo de celebração, o que para a gente é motivo de festa, as nossas conquistas, os nossos avanços materiais,
para Deus, isso é tão pequeno, é tão consequência, que ele não falou assim, ó, liberta o meu povo para que eles celebrem quando eles pisarem na terra prometida. Não, para que eles façam uma festa no deserto. Sabe quais são os motivos de festa para Deus? A Bíblia fala que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha a mentalidade de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Olha a mentalidade de Deus. Por quê? Por que será que Deus ele fala assim, tem festa no céu, é motivo de céu quando um pecador se arrepende? Porque isso vai definir o seu destino. É isso que faz a diferença na sua vida. Não é a bênção, não é a conquista, isso é só consequência. Mas se você tiver todas as promessas e não tiver um coração arrependido, isso não vai ser sustentável. Você vai se arruinar. Não vai ser sustentável. Bem provável que você pode trair a sua esposa, é bem provável que você possa se perder no sucesso, mas se você tiver um coração arrependido, Deus pode te dar tudo. Se você tiver um coração no altar e reconhecer, isso sim é motivo de festa para Deus. Um coração arrependido é motivo de festa. Então, quando você celebra, quando você aprende a festejar, no deserto, ele entende o seu coração. Ele fala, então eu posso te dar a terra prometida, porque você aqui aprendeu a me adorar. Você aqui aprendeu a festejar. E reconhecer de onde eu te tirei. Aprender a festejar no deserto revela o nosso coração grato e saber da onde Deus nos tirou. A Bíblia fala que Deus mandou fazer uma festa quando aquele filho que estava perdido, o homem, né, que representa o pai daquele garoto, daquele homem que se perdeu, que vendeu tudo, que gastou tudo. O que Deus fala através daquela história, gente? Que aquele pai, quando viu o filho entrando, depois de ter perdido toda a sua herança, viu aquele coração arrependido e falou, vou fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi encontrado. Entende o motivo de festa para Deus? Como que nós não entendemos? Mas existe um convite em Apocalipse, eu quero te convidar a ficar em pé. Nós estamos no culto de ceia. Nós estamos no culto de tanta importância. O valor da ceia, o valor de você estar aqui, de você ser igreja, você é noiva de Deus. E sabe o que acontece? O seu sim, o sim de cada um aqui, é que vai determinar a volta de Jesus. Samuel se prontificou, Samuel foi obediente, tinha um coração pronto, tinha referência, ele foi consagrado e mudou a história daquela geração. Deus, Ele quer entregar nessa manhã. Ele quer revelar mistérios para cada um. Ele te levanta nessa manhã como um profeta dessa geração, se posicionando diante dele, falando, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a sua voz e obedecer, eu quero me levantar como sal dessa terra e fazer diferença. Todos os dias, querido, cada vez mais nós vamos ter notícias horríveis, horríveis. Só que o Deus, assim como levantou Samuel para dar direção para aquele povo que estava perdido, Ele levanta a igreja, para que você e eu, para que nós possamos nos preparar como noiva, ter um entendimento de que Ele anseia por esse relacionamento de intimidade. Aliança fala de compromisso, um relacionamento de intimidade e um compromisso. Deus tem um compromisso com você.
Apocalipse 6, 19:6 fala: Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Amém? Aleluia, você é a noiva. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Querido, quero te convidar a levantar a sua melhor adoração agora. Feche seus olhos. Eu não sei como que anda os sims que você tem dado. Qual o seu nível de prontidão? Qual o seu nível de referência? Como anda o seu nível de obediência? Eu não sei se hoje você está mais inclinado ao povo que não entendeu o convite de Deus no deserto. Mas saiba que Ele quer renovar a aliança contigo. Que você use esse momento para se arrepender. Nós estamos entrando no momento da ceia também. Que você use esse momento para se arrepender, para se quebrantar. Deus está te convidando a entrar no novo nível de intimidade e relacionamento com Ele. A noiva precisa estar pronta. E Ele vem. Amém? Levante suas mãos. Vamos louvar. Olá, querido e querida. Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma. Como você sabe, nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.